Então, para darmos continuidade ao nosso curso, agora a gente vai falar sobre os formatos de números disponíveis no Excel. Isso aqui é um assunto muito importante, porque quando você trabalha com os números aqui dentro, você precisa dizer exatamente para o Excel o que é aquele número. Por exemplo, aqui eu tenho o número 5.000. Eu digitei apenas os 5 e 3 zeros à frente. Abaixo eu tenho o 5.000 com a casa de milhar, que é o ponto, e os números decimais. Abaixo desse aqui também eu já tenho o 5.000 no formato de moeda, né? Então tem um formato financeiro com o R cifrão também acompanhando. Abaixo já tem um R cifrão um pouquinho mais afastado. Daqui a pouco nós vamos ver que existe formato de moeda e formato contábil, que eles são muito parecidos e a gente vai entender as diferenças que existem entre um e outro. O mais importante no momento é você entender o seguinte: o mesmo número ele pode representar vários formatos, pode representar várias coisas, na verdade, diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um formato de data abreviada, do dia 8/9/1913. Você pode estar se perguntando assim, mas o que é isso? É esse mesmo 5.000 aqui. Então, um número, para o Excel, também pode representar uma data. E os números no Excel que representam data, basicamente ele está sendo disponibilizado como se fossem dias. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso com calma, não se preocupa no momento. Então, onde que eu encontro esses formatos de número? Na página inicial do seu Excel, você vai ter aqui um grupo chamado de número. Então, quando eu clico aqui nessa seta, eu vou encontrar todas as opções disponíveis. Eu vou apresentar para você hoje, nessa aula, as principais e como que você pode utilizar da melhor maneira possível. Primeiramente, eu separei aqui ao lado os formatos que tem lá em cima. Então, o primeiro formato que você vai encontrar é o formato geral. Esse formato, basicamente, é o formato padrão que vem do seu Excel. É a primeira opção que está aqui em cima. Então, tudo que eu digito já vai vir aqui exatamente nesse formato. Né? Eu botei 5.000, 5.000, veio esse formato. Inclusive, é muito interessante você observar que quando eu olho aqui na barra de fórmula, na parte superior do meu Excel, eu encontro 5.000. Se eu vier no grupo, no formato de número, né, que está selecionado aqui, ó, número, eu encontro também os 5.000. Então, o formato que ele está sendo mostrado aqui no Excel não altera o valor. Então, o valor continua sendo 5.000, mas ele está sendo mostrado de uma maneira diferente. E o formato de moeda, será que ele vai colocar o R cifrão lá na barra de fórmula? Também não. Então, você só vai encontrar realmente os 5.000 ali sendo demonstrado, certo? Isso é muito interessante porque a gente consegue observar que você pode simplesmente mostrar a informação de uma maneira diferente para que a pessoa que está recebendo aquela planilha consiga entender exatamente o que é. Isso aí é essencial para qualquer tabela mais organizada, para qualquer tabela, principalmente no meio profissional. Então vamos fazer um teste aqui rápido. Eu vou até colocar um número aqui ao lado, para que vocês entendam. Opa! Para que vocês entendam principalmente o formato de data. Tá? Esses demais aqui, eu vou passar de um por um que fica melhor. Vou botar aqui 3.000. Olha, já está aqui como data, né? Vou voltar ele em formato geral, ó. Então, toda vez que você quiser mudar o formato de um número, você seleciona ele, você vem aqui na parte superior no grupo de número e seleciona a opção que você acha mais interessante. Nesse caso que eu selecionei o formato geral. Se eu trocar para o formato de número, vai colocar aqui as casas decimais. Se eu trocar aqui agora para o formato de moeda, ele vai colocar com a casa de milhar, as casas decimais e o R cifrão. Se eu colocar aqui agora no formato contábil, ele também vai colocar do mesmo jeito. Daqui a pouco, como eu falei, eu vou explicar a diferença do formato de moeda para o formato contábil. Agora, o formato de data ele é muito interessante, porque como eu falei lá no início, os números no Excel eles também representam datas. E o que significa isso? Para o Excel, pessoal, nós temos um calendário que ele começa a contar a partir do dia 1/1 de 1900. É como se fosse a data 1 para o Excel, né? O dia 1. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, só o número 1, e esse número 1, que está aqui no formato geral, eu converter para um formato de data, ele vai dar exatamente o dia 1/1 de 1900. É o dia 1, aí para o Excel. Então, o que representa essa data aqui específica que quando eu troquei, era o número 3.000, eu troquei para o formato de data? O que significa? Que é a quantidade de dias, a partir desse dia específico, avançando 3.000 dias à frente, eu encontro essa data aqui, do dia 18/3/1908. Então, basicamente, é você pegar o número e converter para dias, né? Isso ali são dias desde essa data aqui inicial. Okay? O Excel, quando nós trabalhamos com data, essa noção aqui é muito importante, ele vai funcionar dessa maneira. Vou apagar aqui essas informações e agora eu vou começar a trabalhar já realmente com a nossa tabelinha que está aqui ao lado. Essa tabela também vai ser disponibilizada no material da disciplina, junto com a apostila e os outros conteúdos que a gente está trabalhando. Então, esses 5.000 aqui, formato geral, padrão, isso que vocês já aprenderam. O mesmo 5.000 aqui embaixo foi convertido agora para o formato de número. Esse aqui agora, formato de moeda, e esse aqui agora para o formato contábil. Agora, olha que interessante. A maior diferença que você vai encontrar do formato de moeda para o formato contábil é que o formato contábil, ele sempre vai aliar o R cifrão ao lado esquerdo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês ao lado. Se eu colocar 350, opa, está no formato de dados, converter aqui para o formato de moeda, para que vocês entendam. Se eu colocar agora 10.000,
100 mil, e eu colocar tudo isso no formato de moeda, ele vai organizar dessa maneira. Então vocês vão perceber que dependendo do valor pode ficar um pouco desalinhado. Então, por preferência, eu gosto muito do formato contábil, ele transparece uma organização a mais, deixando os valores sempre do lado direito e o R-cifrão como se fosse uma coluna aqui, dentro da própria coluna, separando o R-cifrão aqui do lado esquerdo, ok? Então é uma possibilidade também. Também existe uma outra diferença entre o formato contábil e o formato de moeda. E essa diferença é principalmente no valor zero. Então se eu colocar um zero aqui embaixo, eu colocar um outro zero aqui, já até alterou para mim. Deixa eu botar ele aqui no formato de moeda, que aí fica bem alinhado aqui com os valores, né? Ó, moeda e contábil. Então esse aqui eu vou colocar como moeda e esse de baixo que eu vou colocar como contábil. Então existe uma diferença muito grande que o zero para o formato de moeda, ele realmente vai aparecer 0,00. E para o formato contábil, ele vai trazer como se fosse um hífen. Eu gosto muito desse formato do hífen, porque é como se ele estivesse esperando a informação. Então não estou zerado. Está aguardando que a informação chegue. Tá? Existem essas diferenças aí entre formato contábil e formato de moeda. Aqui abaixo, como eu falei, esse mesmo 5 mil, eu vou apagar aqui para que vocês vejam. Eu vou só digitar 5 mil mesmo, 5 mil. Como ele está no formato de data aqui na parte superior, ele já vai colocar a data automaticamente. Então ele fez uma conversão do que era dias para um formato de data abreviada, que é dia, mês e ano. E abaixo também é a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu tenho uma data completa. Então se vier aqui na parte superior, eu também vou observar que eu tenho uma data completa. A opção de número de data completa. Eu vou apagar aqui com delete e eu vou escrever novamente os 5 mil. E automaticamente ele já vai aplicar essa conversão de número para mim. Então ele já bota também a data completa, informando que esse dia específico foi uma segunda-feira, no dia 8 de setembro de 1913. Nós temos esse formato de hora aqui também, é bem interessante. Pode ser que no futuro você tenha que trabalhar com horas. Então esse formato de hora aqui não é utilizando 5 mil, tá? Se colocar 5 mil aqui, ele vai dar uma outra informação. Ele não vai fazer essa conversão automática, porque a hora especificamente você tem que trabalhar ela com hora, minuto e segundo, tá? Aqui abaixo a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho diferente do que a gente estava trabalhando aqui em cima dessas conversões. Porcentagem, pessoal. A porcentagem também é um negócio muito interessante quando a gente trabalha dentro do Excel e também em outras plataformas. Principalmente por qual motivo? Nós precisamos entender como que funciona a porcentagem. Na matemática, se eu quiser dizer que algo é 50%, se eu quiser converter isso para número decimal, que é muito importante, o que é que eu tenho que fazer? 50% é como se fosse 50 por 100. Então é 50 dividido para 100. Não se preocupe com esse cálculo que eu estou fazendo agora, que depois nós vamos ter uma aula somente sobre operações aritméticas, tá? E como que faz alguns cálculos dentro do Excel. Então se eu fizer isso, eu estou dizendo para o Excel que 0,5, número decimal, é a mesma coisa que 50%. Então se eu pegar esse 0,5 aqui e converter agora ele para porcentagem, eu vou ter aqui os mesmos 50%, certo? Então 50% é basicamente aí 0,5 convertendo para número decimal. Isso aí serve para qualquer outra porcentagem. Então quanto é 20%? 0,2. Quanto é 10%? 0,1. Isso aí pode ser muito útil para você no futuro, quando for realizar algum tipo de cálculo, porque você pode realizar o cálculo tanto utilizando a porcentagem diretamente, como também utilizando os números decimais. E aqui abaixo nós temos duas opções que também são opções interessantes, que é uma opção especial que existe dentro do formato de número. Quando você aperta nessa seta aqui para baixo, do formato de número, ele vai trazer aqui outras opções, entre elas a opção especial. Nessa opção especial nós temos aqui o formato de CEP, tem o formato de telefone também, por enquanto a gente está vendo de CEP. E olha aqui na nossa barra de fórmula. O número está sendo direcionado sem hífen, tá o número completo aqui do CEP. Nós sabemos que o nosso CEP ele tem um hífen para fazer essa divisão dos 3 últimos números. Então aqui abaixo ele já adiciona automaticamente. Por qual motivo? Porque eu selecionei a opção especial de CEP. Então aqui ele já faz essa separação para mim, mesmo que eu tenha digitado o número aqui direto, né, sem precisar, nesse caso, colocar o hífen de um por um. Quando que isso é útil? Imagina que você tem uma lista de 1000 linhas. Eu preciso colocar o CEP para todo mundo. Eu posso simplesmente chegar, selecionar minha coluna por inteiro e adicionar aquela opção de CEP, né, aquela opção especial para toda aquela coluna. Então isso é muito útil, muito prático, principalmente para você conseguir ganhar tempo. E por último aqui nós temos um formato, que é o formato personalizado, ele está colocando o formato de CPF. Olha que legal, nós temos o CPF aqui completo, tá? Nós temos o CPF sem pontos, sem hífen, sem nada, somente o número. E aqui no formato de número, que tem um formato conhecido como personalizado, nós podemos criar um novo formato. Eu não vou explicar exatamente como que esse formato foi criado, mas eu vou disponibilizar para vocês um material com os principais formatos personalizados que nós podemos criar aqui dentro do Excel. Então você não precisa ficar decorando isso não. Precisou de um formato específico? Entra no material, o formato de CBF também vai estar disponível lá para você,
E aqui é só você escrever nesse local de tipo. Então, ó, temos aqui o exemplo. Eu posso apagar esse tipo e eu escrevo o formato personalizado aqui dentro e depois dou um OK e ele já vai aplicar para mim aqui dentro do meu Excel. Então essa foi nossa aula sobre formatos de números no Excel. Eu espero que você tenha gostado, tenha ficado bem explicado. E se por acaso ficar alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte, nós vamos ajudá-lo a entender um pouco melhor. Utilize os formatos de número da melhor maneira possível e eu garanto que suas planilhas, as suas tabelas vão ficar cada vez mais profissionais. Aguardo você na próxima aula.